E hoje a gente traz uma pessoa muito especial, com mais de 15 anos de mercado, que eu conheço de longa data, e ela faz muito agora o intercâmbio São Paulo-Espírito Santo. Vem cá, Grazi. E hoje eu trago para vocês uma amiga de longa data, uma amiga que eu conheço do mundo de eventos, mas ela ficou mais íntima quando eu conheci o Rico. Vem para cá, Grazi Guassoni. Olá. E aí, amiga, obrigada por ter confiado e ter vindo aqui para a gente bater esse papo. Como eu já te disse, o Nem Tudo é Festa. Nossa proposta aqui é a gente falar de coisas hilárias, coisas que a gente viveu no nosso... As curiosidades de casamento. Curiosidades que podem ajudar, que podem evitar, né, alguma situação que a gente já viveu com os nossos apertos e que as pessoas gostam de ouvir. Então eu sei que seu potinho é cheio, mas antes de começar isso, eu vou dar um aperto nela, gente. Que tanto você faz em São Paulo? Então, desde o ano passado eu tenho investido um pouco, não só em conhecimento, como também estou trabalhando em São Paulo. Então eu estou em Vitória, hoje Espírito Santo e São Paulo, fazendo eventos, casamentos, feiras corporativas, e é isso, no mundo. É isso, tem que levar a gente. Vambora! Então, é bacana a gente te ver lá, é um pouco da gente que vai com você também, né? É um desbravamento que eu falo. E isso também você traz uma carga de lá para cá, nas tuas experiências que você já viveu, que eu já vi que você lançou livro, tem blogueira aí na tua cartela de clientes, tô errada? Sim. Não. E, viu? Eu estudei, mentira, eu conheço de acompanhar o trabalho dela. E me conta, o que de lá se difere tanto aqui de Vitória? Um hábito que a gente tem aqui no nosso mercado e que para você lá é um pouco diferente. O universo de casamento. A gente acha que tudo acontece em São Paulo, que tudo chega em São Paulo, mas o mercado capixaba, ele tá muito aquecido, ele tá com muita novidade. Então a gente vê que, até em questão de investimento, tem muita coisa que aqui existe e que as noivas gostam, que São Paulo já não tem. Assim como tem coisas que São Paulo tem tido, que tá voltando e que aqui a gente não tem mais, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, forminha. Forminha a gente já não utilizava mais no casamento. Sim. São Paulo já está trazendo de volta. Decoração, a gente investe mais nessa questão de florais, mobília. E já São Paulo a gente encontra casas prontas, que as noivas aceitam não modificar tanto o espaço. Isso, pacote lá é bem comum. Aqui pra gente já não tanto. Não, aqui não dá certo, não. E eu concordo também com essa diversidade que a gente tem. Eu falo que Vitória, Espírito Santo aqui pra gente é muito peculiar, principalmente também na parte do nosso buffet. Lá ainda, não sei se ainda, mas antes da pandemia, quando eu fiz alguns intercâmbios, o jantar é primordial. Sim. O café na saída sempre tem. Então, lá você aluga um espaço por 8 horas. Sim. Aqui a gente vende por hora. Sim. Então, é muito engraçado como muda também, né? Uma coisa que eu estou observando aqui no mercado também é que a gente está recebendo muita gente de fora. Assim, a gente também está virando um destino para casamento, né? A nível de Brasil. Isso é legal também e traz possibilidades de vocês... A gente precisa também estar na internet para poder ser visto. Sim. Nesse macro, né? Não só aqui pelas indicações, e um trabalho bem feito traz vários outros, né? Exatamente. Eu aprendi com o Rico que quando você faz um casamento bem feito, ali tem mais noivas, né, que vão Sim. casar e que se gostam do teu trabalho, ali mesmo você já se vende, então é o melhor lugar para se vender. Eu acho que o teu trabalho também, Sim. né? Hoje eu digo que 80% dos meus clientes, eles vêm de indicação de outras noivas que indicam. Elas são os maiores indicadores. Te amam ou te odeiam? Então, você vai contar alguma situação que você já viveu com essas noivas pra gente ajudar outras noivas? Tem um que foi muito engraçado. O casamento finalizou e aí... eu trabalho desde 2008, né, gente? Então tem algumas histórias. Eu sou da época antes do WhatsApp. A noiva me ligou e falou assim: Grazi, você já chegou em casa? Aí eu falei: não, eu tô a caminho. Ela falou assim: eu queria te pedir uma ajuda. Ela falou assim: eu tô presa. Aí eu falei: como assim? Você tá presa? Ela falou: eu tô presa no meu vestido.
porque o noivo chegou, bebeu demais e Normal. ele deitou, deu PT, tá detonado aqui no hotel e a equipe do hotel só tem homem trabalhando. Que doideira. Ela falou, eu não tenho ninguém para me ajudar que esteja hospedado ou que seja da equipe Nem do uma hotel. recepcionista, Não, ninguém, camareira, já é um já é feedback noite. pra gente falar com os hotéis que tem que ter, gente. Se tem noiva no hotel, tem que ter uma equipe feminina aí preparada para salvar as noivas aí. E aí eu fui parar nesse hotel antes de ir para casa, voltei lá no hotel, cheguei na recepção, eles já sabiam do caso, porque ela já tinha entrado em contato com a recepção. Subi, vi o noivo lá caído com um trajezinho bonitinho do casamento, de sapato, inclusive, porque nem o sapato ele tirou, imagina o vestido da noiva, né? E aí consegui soltar a noiva, né? Ainda era vestido de botão, não era fake, porque existe o vestido que é fake, que você vê só o botãozinho, mas que ele tem o zíper. Nesse caso dela, não. Era realmente de botão. Então esse foi um perrengue, consegui ajudar mesmo. Em loco. Entrega completa, completa. Que legal, uma coisa que eu nunca tinha pensado. E olha que eu me formei em hotelaria, minha formação é em hotelaria e turismo. Então, tipo, pô, não ter uma mulher no hotel é complicado, né? Pois é. E geralmente se usa os hotéis de referência, né? Sim, Para os noivas. Fica a dica, gente. A gente teve o casamento de um fotógrafo há muitos anos atrás. E ele estava fazendo uma coisa inusitada nesse casamento. Ele ia lançar, não existia drone, tá vendo, né, gente? Sem querer entregar a minha idade aí. Não existia drone. E ele falou, olha, eu vou fazer uma imagem de grua que se usava para televisão, deve se usar até hoje, não sei. Mas enfim, na cerimônia, então a gente vai ter assim uma imagem de cima, pegando toda a cerimônia. Então nada pode dar errado na cerimônia. Aí a gente já vem com aquela responsabilidade. Sim. A gente já entende que não pode dar. Imagina quando, né, o cliente já te pede com carinho, né, que dê prioridade àquilo. E aí, avisei a equipe e a gente se posicionou para que nada acontecesse. Então, tudo era um sinal de alerta. E aí, o cortejo foi, todo mundo entrou. E aí, um pouquinho antes do pajem entrar, ele falou, tia, eu queria ir no banheiro. Aí eu olhei e falei, olha, vai dar tempo, mas você tem que ir rápido. Aí ele falou, tá bom. Quando ele voltou do banheiro, ele falou assim, tia, você viu aquele sapo ali? Gente, tinha as cadeiras, né, de um lado da cerimônia, do outro. O sapo, sem sacanagem, era desse tamanho. Ele tava do lado de uma convidada. E o casal tinha falado comigo que eu não precisava de preto, porque foi um casamento num sítio, que era pra eu ir com uma roupa mais leve, que não fosse tão pesada. Aí eu tinha ido com vestido bege. Eu descobri que preto é essencial sempre. Tem que ser preto. Tem que ser porque o bege ficou molhado. De nervoso. Chamei o caseiro do sítio e ele, assim, numa destreza, uma coisa, ele levou um saco, assim, um pano de chão, jogou em cima do sapo, tapou o sapo, segurou o sapo. E eu pensando já na tragédia do sapo pular em cima da convidada, todo mundo sair correndo. Não, com certeza, o susto e aquela filmagem de cima e acabar o casamento. Mas não, ele conseguiu me salvar e ele tirou o sapo e ninguém percebeu. E quase ninguém sabe dessa história, inclusive. Legal. Tem nome? Tem nome. Eu conheço. Você conhece. Foi no casamento do Judismar. Meu padrinho de casamento? Sacanagem! Aí, Judes, essa você não tinha me contado. Vou contar uma dele. Eu posso contar também, né, gente? Não é só os convidados. A gente casou. E aí teve toda essa história, uma grande parte foi padrinho e tal, e a gente inventou de fazer um pós-casamento. É pós-casamento que fala? Depois do casamento a gente foi pra Pedra Azul, com a galera que não fez o casamento em si, que a gente foi dividindo. E aí alugamos uma van e foi todo mundo aquela bagunça, a gente fez um piquenique lá na pousada Pedra Azul. Menina, e Judismar nessa vibe aí do vale tudo por uma foto. Cara, tem fotos lindas, 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 lindas. E ele, de repente, fala pro Rico, faz isso, Ariane, fica aqui, puxa o véu, estica isso, faz aquilo, pô, junta e tal. E ele me deita no chão. Nisso que ele deitou e tá tirando as fotos, tinha um formigueiro. Tadinho do Judismar, as formigas invadiram ele. Nossa, deu do pena, foi complicado, mas assim, olhando pro lado de fornecedor, cara, o quanto vale um fornecedor que faz tudo por um bom clique, tudo por um bom momento, para te trazer memórias afetivas depois, inusitadas, iradas, né? Sim. Então, você falou aí dele, eu lembrei dessa história. Tadinho, e veio todo picado, começou a tirar roupa e a gente começou a ajudar, e aquelas formigas grandes, sabe, que arde.
Foi complicado. E a gente foi de manhã e chegou em casa, tipo, 9 da noite. Gente, eu tenho história também de formiga. A noiva no altar, e eu tô olhando pra madrinha, a madrinha fazendo sinal pra mim, e eu sem entender o que ela falava, e ela apontava pra noiva, eu olhava pra noiva, não via nada. Aí eu resolvi ir até a madrinha, falei, o que tá acontecendo? Ela falou assim, formiga. Eu falei, formiga? Ela falou, formiga. Quando eu fui chegar perto da noiva, que a gente evita ir no altar, né, na hora que o padre tá fazendo a homilia, a gente nem deve ir. Mas foi tanta pressão que eu falei, eu vou ter que chegar lá. E quando eu cheguei, uns formigões mesmo desses aí. Nossa. No véu dela. E quando eu cheguei, pelo tempo que tudo estava acontecendo, que a pessoa viu a formiga subindo, até eu chegar lá, eu cheguei já estava entrando no cabelo dela. Então eu já não tinha muita oportunidade de estar tirando, né? Mas a sorte foi, bendito laque. Aí não entrou. Porque algumas conseguiram já sair e as que entraram morreram, com certeza. Então não teve dano pra noiva, mas teve essa dor de cabeça, a preocupação da gente tentar estar ali amenizando. Isso também é evento externo? Não, esse foi na igreja, eu acho que foi do véu mesmo. Ela deve ter passado em algum lugar que tinha formiga. Em locais externos, eu indico que a noiva nem utilize o véu, né? Quando é espaço aberto. Por questão de grama, de vento. Às vezes o casamento é na praia. Então, assim, tem vídeos na internet, memes muito engraçados sobre isso. Madrinha tendo que segurar. Eu tive uma que foi teimosa, né? Não quis me ouvir, não acreditou que podia acontecer. Eu tive que colocar uma pedra no véu, porque eu não poderia ficar lá parada, né? Coloquei uma pedra e ficou segurando o véu dela. De tanto que ventava. Então... olha as dicas para os casamentos externos, né? Que trazem um visual, às vezes, inusitado, diferente. E hoje a gente está com essa coisa de casar ser a primeira a casar, descobrir locais, né? Para fazer casamento inusitado, casamento único, o melhor pôr do sol. E que legal, né? A gente também pensar nessas coisas que, às vezes, a gente aprende... Né? Cada história que a gente vive traz um aprendizado, isso é importante também, mas coisa que eu nunca pensei. Sim. O cliente, ele não tem essa... cliente, ele não tem essa noção, né, da dificuldade, do que implica fazer um evento. Então, aí vem a missão da cerimonialista, da assessora, de estar ali e entender do próprio negócio, porque o casal não tem obrigação de saber. Eu ouvi uma coisa interessantíssima do Roberto Justus, dias atrás, aí eu amo as pegadas dele, já fui em palestra dele pessoalmente, e eu acho ele um cara, assim, foda em algumas coisas. Ele fala o seguinte, o meu cliente me paga para minha experiência servir para ele. Então, a minha obrigação é contar o que vai acontecer, prevenir, né? É poupá-lo de viver uma experiência ruim que às vezes eu já tenho até vivido. Então, é muito legal essa história que ele fala, porque, principalmente nos dias de hoje, o que a gente vê, né, a disputa tão grande por cliente, não só no nosso meio, mas assim, qualquer lugar, disputa pelo melhor sapato, a concorrência, né? Sim. Quando a gente fala que a concorrência às vezes apela, o quanto às vezes as pessoas têm medo de dizer não para o cliente ou de levar uma situação para não contrariar ele. E eu sou das que também fala, cara, deixa eu emprestar minha experiência para você, porque é uma coisa que eu sou obrigada. Eu tenho obrigação de compartilhar o que a minha obrigação, você me contrata e isso também é minha obrigação, né? E não é só dizer, não, eu posso cozinhar aqui, vai dar tudo certo, né? Sim. Pode até dar certo, mas às vezes coisas muito complicadas de se reverter durante um evento, que é a nossa habilidade, né? Saber reverter algum imprevisto, alguma coisa que aconteça ali de última hora, mas a gente também não é mago, né? Então, é uma coisa que eu sempre peço licença para os clientes quando eu converso para as noivas, tipo, você vai fazer o que você quiser. Sim. Sabe? Você quer servir aqui? Sim, mas você sabe que a temperatura aqui não vai ficar legal. Um queijo nas montanhas ao vivo? Complicado. Está disposto a comer um macarrão com queijo frio? Né? Então não é o melhor jeito de servir. E isso é o que eu falo, que é emprestar experiência. E eu falo mesmo, digo, a pessoa vai decidir, a decisão é dela. Né? E tem hora que a gente ainda tem que ser, eu acho que a gente tem que se bancar, ter autoridade para aquilo que a gente faz, de dizer, não funciona e eu não faço. Sim. Né?
Eu lembro que tempos atrás a gente tinha lá no CCVV uma época que dizia assim, a gente trabalhava sempre com os pontos de comida, as ilhas gastronômicas, né? Era o boteco, era o sushi, sempre foi um ponto, depois a gente foi criando, mexicano e por aí vai, inventando moda. E a gente, quando a noiva batia lá, a gente era meio que chicoteado, porque o mercado dizia que a gente não sabia trabalhar, não fazia só volante. Inovação, né? Hoje está todo mundo fazendo ilha. E aí a gente tem experiência para trabalhar com várias ilhas, então também preciso dizer isso, que a gente tem know-how para trabalhar com várias ilhas, criar várias modalidades também. E tudo é moda também, eu falo, né? Isso que você falou, São Paulo está voltando com forminhas. Sim. Eu lembro que a gente até falou aqui em outro episódio que o quanto de forminha a Fátima fez para mim. Eu acho que ela é uma das primeiras, né? Sim. Hoje em dia eu não vejo mais, é só de acrílico, de acetato, né? De acetato. Que eu acho legal também. E lá em São Paulo tá voltando, então é isso. Voltando, agora vem uma linha manual também, que a gente vai trazer para Vitória. Descobri em São Paulo, não é de São Paulo, mas vai chegar aqui pra gente estar conhecendo. Ela faz uma linha toda manual, desde forminha do doce, desde a embalagem do bem casado, porta-guardanapo. Então é uma coisa para você trazer uma identidade para o seu casamento. E que já vira uma lembrança, pelo que você está falando? Exatamente. Essa é a proposta dela, de você conseguir reaproveitar, não gerar lixo, né? Legal, sustentável. Que essa era a nossa preocupação. A gente acabava o casamento e a gente tinha ali 1.000 forminhas, 2.000 forminhas que iam pro lixo. A gente tinha noivas que pediam até para guardar, só que aí você guardava e demorava aquilo, e dava bicho, então era anti-higiênico. Então não era uma coisa funcional. Então agora talvez, vindo com essa nova roupagem, ou até de materiais que sejam mais recicláveis, quem sabe, né? Legal, que legal. Posso contar uma história que aconteceu quando eu trabalhei com ela no CCVV. Agora, o que você vai contar? Olha lá. Olha lá. Não. Sobrou pra mim, gente. O que eu fui futucar aqui? Não, pois é. Mas foi ligado aos clientes, gente. Ao buffet sempre foi buffet de excelência. Isso aí, não querendo puxar saco, realmente sempre foi de inovação, de excelência, de um serviço diferenciado pra gente que é fornecedor, que depois a gente pode conversar sobre isso também, né? Legal. Aí. Lembramos já de uma coisinha, já rendeu um pensamento aqui, um próximo papo. Mas esse aí que eu lembrei foi, sem querer falar mal de homem e noivo, né? Assim, mulher um pouquinho mais atenta, né? O pai da noiva foi se arrumar com o noivo já não tinha mais pai. E foram fazer aquele encontro, todo mundo junto, de tarde. E aí a loja, ao enviar os trajes, que no caso era o mesmo terno, a mesma cor, mesmo tudo, colocou o nome para que eles eventualmente não trocassem. Mas não foi suficiente, a gente não sabe o que aconteceu. Né? Eles trocaram, eu não percebi, a noiva não percebeu, ninguém percebeu. Uma semana depois, a noiva me ligou, não era época de WhatsApp, me ligou e falou assim: Grazi, você não reparou uma coisa, uma foto que eu te enviei por e-mail? Aí eu falei, não. Ela falou assim, o meu pai trocou de roupa com o noivo. Eu falei, como assim? Mas como que você sabe? Como que você viu? Eles tinham uma diferença de altura. Então, deu uma diferença no paletó, no blazer, assim. Uma diferença pequena, que que a gente só foi ver só muito, depois. Né? E ela com o olhar apurado, porque ela tinha ido com ele, tinha visto, ela falou que tem alguma coisa que não tá legal, mas ela só foi ver na foto. E ela falou, gente, como que eles fizeram isso? Aí eu, com o meu lado sarcástico, falei, homem, né? Infelizmente, coisas que só homens fazem pela gente. Então, a gente também tem esse carinho, esse zelo, esse cuidado com os noivos. Existem empresas que eu trabalho daqui de Vitória que fazem esse acompanhamento de ir até o local para vestir o noivo, assim como tem o serviço da noiva. Eu acho que vale a pena, que é um momento único, né, que se vive. É verdade. No meu casamento, o Rico teve o dia do noivo, né? No salão. Foi legal também, assim, foi inusitado. E ele fala muito bem disso, de um momento dele, sabe? Sim. Que ele sentiu importante. Eu já digo o seguinte, se eu casar de novo, não quero saber de dia de noiva, não quero saber de salão, eu quero ir pro cerimonial. Mas você quer cerimonialista, né? Sim. Dessa eu não abro mais mão, gente. Errar uma vez só, tá? A gente aprende com o erro. O que eu ia comentar, que surgiu ali, a gente falando desse gancho de buffet. Na sua experiência de buffet, você deve servir o fornecedor? E de que forma servir o fornecedor? Ela me aperta, claro que eu ia apertar ela. Aí foi chumbo trocado, hein? Foi. Lógico. Então,
A gente aprende muito com as experiências, né? E o nosso mercado aqui ele é muito complexo, né? Tem gente que acha que eu vou colocar o que eu fazia, Sim. o que eu passei a fazer e o que eu acho. São três sim. coisas diferentes. Nós sempre tivemos um tratamento na sala VIP, lá no CCVV sempre era grande, então a gente tinha condições de botar a sala do noivo, lá da noiva, e a sala dos fornecedores. Então, assim, a gente sempre cuidou deles com o mesmo carinho que o cliente, porém na sala. Sim. Porque eu sempre entendi que a gente está ali trabalhando. Exatamente. Né? A gente está ali como profissional. Sim. Eu não posso sentar numa mesa e bater papo, por exemplo, né? O médico na cirurgia não para olhar o WhatsApp e fazer alguma coisa. Ele tem a sua função ali, ou para lanchar, por exemplo. Então, eu sempre entendi que é muito desgastante para fotógrafo, filmador, para todo mundo que são os fornecedores que estão ali na hora do casamento. A gente sempre fez trabalhou com esse carinho, com a mesa, alinhar com você, cerimonialista, que hora que o fotógrafo vai? Qual é o melhor horário para a banda? Qual é o melhor horário para isso? Sempre foi feito com muito carinho. Só que a gente teve uma mudança muito grande. Antigamente, me ajuda agora, vamos falar assim, ano 2000, 2007, 8, 9, 10, vamos botar assim, você tinha um fotógrafo, um filmador, equipe de cerimonialista, a gente tinha uma banda ou um DJ, ou no máximo os dois, só. 5. Quantos fornecedores? Qual é o máximo de fornecedor que você já trabalhou? Nossa, eu tive um casamento que foram 32. Então, pra gente, e o inverso disso, o casamento de 2010, 2011 era para 200, 300, 400 pessoas. O casamento de agora, 100, 150, 200. Raras as exceções que fogem um pouco disso. Só que esse número de fornecedores continua. 30, 30 e poucos. Então a gente já não consegue mais, como buffet, absorver isso. E o CCVV nunca cobrou por isso. Então a gente fazia com amor, com carinho, dentro daquilo que a gente acreditava. E como a gente falou aqui que eu tinha muitas ilhas, o sushi sempre foi muito desejado, então um casamento que tinha sushi era inusitado, era um casamento muito rico, era melhor do que o camarão VG, né? Sim. Que o momento do camarão VG. E a gente nunca se furtou de serviço para eles também, lá nessa linha. Então a gente nunca permitia que eles fossem para as ilhas, porque o cara com a máquina, o cara que está trabalhando, a sua funcionária de preto ali, servindo, era como se eu não estivesse servindo ela no lugar certo. A gente sempre pedia isso, alinhava tudo e tudo funcionava. Chegou um meio termo, nem esse de 2000 nem de agora, que aumentou muito, né? E também as pessoas foram dando valor, as noivas foram valorizando, às vezes, um fornecedor a mais, um a menos. E eu já tive caso de, assim, eu falar pro fornecedor, olha, aqui a gente é assim, assim, assado, e ele ligar pra noiva, no dia do casamento, no salão, ligar pra noiva que o cerimonial não queria servir, ele que ele ia comer sim, nas ilhas, com a máquina tiracolo, porque ele não ia parar pra deixar de fazer foto. Então, assim, eu achei que foi uma falta de respeito comigo, que sou colega, né, com a gente enquanto colega, porque eu falo o seguinte, a gente ama nossos clientes, mas eles passam, eventualmente voltam com o aniversário de filho, com o aniversário deles, mas a gente fica. Então, se eu arrumo um problema com você, eu me esbarro com você daqui a pouco. E eu lembro de uma coisa de formatura agora, uma galerinha que levava não só a banda e os integrantes, mas levava a namorada, periquito, papagaio, né? A gente passou a determinar, então olha só, já que tem tantos funcionários, vamos fazer uma janta, eu faço aqui um re-show, vocês vêm a hora que vocês querem, tá aqui, já que era uma maneira de agilizar o atendimento e diluir o custo também. Não dava para servir camarão VG para 20 de uma banda, né? Se a gente não cobrava por isso. Embora os concorrentes, a maioria cobrava, sabe? Que fosse um percentual, mas cobrava. E a gente defendia o noivo, defendia o cliente, para que o cliente não tivesse aquele custo. E chegou um ponto que a gente não conseguiu mais. Então, assim, eu lembro de uma postagem ridícula. Aí eu falo, não vou falar nomes, mas foi ridícula. Da pessoa tocar, numa sexta-feira, e acontecer essa questão da gente direcionar para janta e no outro dia ele tocar num casamento, num concorrente e falar aqui a gente é tratado assim, com camarão VG na mão. Primeiro, desnecessário. Segundo, um babaca, sabe? Faltou profissionalismo muito ali, assim. Desculpa, acho que agora eu desabafei, mas assim, faltou muito profissionalismo.
Porque eu iria até passando fome. Se eu tô ali para trabalhar, eu não tô ali para comer. Tudo só funciona quando a roda gira. Isso Então aí. não adianta você falar, eu sou melhor. E principalmente até umas colegas, né, de profissão. Porque eu sou cerimonialista. Gente, eu sou a cerimonialista que estou ali para coordenar, para ajudar com que seja melhor possível o evento, tentando coordenar todo mundo com maestria e exatamente tirando isso de, porque é meu amigo, porque é fulano, porque é ciclano. Não, é fazer a coisa acontecer da melhor forma possível e da forma mais profissional possível também. Então, meus parabéns. Você sabe o quanto eu admiro teu trabalho e é de longa data. A gente já se esbarrou muito por aí, eu espero que se esbarre mais. Mas te desejo muito sucesso nessa sua nova ponte aí, São Paulo, Espírito Santo, que você se encontre também, como você já me disse antes, no corporativo que você gosta, que é diferente, mas que você dá conta. Sim. Parabéns por todo o teu investimento também no que você faz, isso é muito bacana. Obrigada a você pelo convite e que a gente também continue juntas, não só nesse momento, como também para o japonês que ela falou que ia chamar, a gente vai marcar. Isso é só uma suposição, mas eu vou pagar o teu café, que você é amante de café, então eu vou te dar um café expresso. Ai, delícia.